grupos da minha igreja local, e eu fui para lá muito preparado. E ainda assim eu encontrei muitos desafios que estavam além das minhas forças. E uma das coisas que eu mais vi lá foram missionários chegando despreparados e retornando em tempo de 6 a 1 ano para suas casas, para os seus lares, estourados, com o casamento às vezes destruído, sabe? Vi muitos missionários lá. É muito triste dizer isso, mas eu vi muitos missionários que chegaram lá na sua plena santidade, e a luta é tão grande no campo missionário que esses missionários perderam suas famílias, caíram em adultério, outros foram levados pelo dinheiro, as distrações que eu falei aqui, né? Foram levados pelo dinheiro, e lá também lá o ouro brilha lá, né? É a terra do ouro lá, garimpo. Então muitos deixavam-se levar por essa distração. E eu percebi que a preparação, mas não somente a preparação, mas a consolidação do missionário no ambiente onde ele nasceu, no local, na igreja local onde ele está, um missionário que está ligado à igreja local, essa preparação e consolidação fortalece o missionário, deixa ele, para o missionário ou a missionária, ficar mais forte para chegar num ambiente bem preparado para fazer uma missão, né? É muito complicado mandar um soldado para a guerra sem preparo nenhum, né? Sem pelo menos saber desmontar a arma e montar a arma, né? Então, eu aprendi isso no exército quando eu servi. Olha, soldado para a guerra, despreparado na guerra é soldado morto. Então, a igreja ela precisa cada dia mais refletir sobre esse assunto, e eu sou muito fã disso, de momentos que a gente senta para conversar sobre missões. E a gente está aqui hoje, né? Obrigado, Roseli, por esse tempo. Continuemos fazendo isso de vez em quando, né? Porque é muito sobre temas tão relevantes para a igreja como a missão. A gente está aqui com a Jezebel e com o Miguel, né? Que eles são o alvo das nossas perguntas nessa manhã. Mas antes, se tiver alguma pergunta para fazer para eles, dentro do que eles têm vivido, fica à vontade, tá bom? A proposta nossa aqui é até mais ou menos, são 5 para as 11. 11h30, 11h35 no máximo, tá bom? E eu queria, assim, deixar para eles fazer uma abertura breve, né, contando o propósito de vida deles, né, cada um, da sua conversão, do chamado missionário e das experiências que eles têm vivido nisso. Mete bronca. Amém. Miguel, coloca o microfone aqui. Para quem não me conhece, né, me chamo Miguel, eu tenho 41 anos, sou natural de Poços de Caldas, Minas Gerais. Tenho a caminhada cristã de mais ou menos 20 anos, mas eu costumo dizer que de conversão talvez uns 2 anos, 3 anos. Eu nasci, minha primeira experiência com o Evangelho foi na Igreja Presbiteriana Independente, e de lá para cá Deus veio trabalhando no meu coração, né? Eu me afastei dos caminhos do Senhor por um período, foram 9 anos afastados, e até que um dia Deus me chamou, eu estava em casa, e Deus falou comigo: não foi essa vida que eu te chamei para viver. E eu vi como se, muito claro isso no meu ouvido, né? E aí eu comecei a buscar em Deus, e foi nesse período que Deus me levou para uma igreja chamada Sara Nossa Terra. Lá eu conheci a Jezebel, lá nós nos casamos, né? E aí aprove ao Senhor que nós fôssemos para Metodista, né? Após um longo período aí, Deus nos levou para Metodista, e foi lá que nós tivemos verdadeiramente o primeiro contato com missão. E aí foi quando Deus começou o processo na minha vida, né? Foi um pastor da Angola ministrar lá, né? O pastor Ezequiel havia sumido lá, e ele tem essa veia missionária, então ele começou a projetar isso na igreja. E ele levou um pastor de Angola lá, que a Igreja Metodista de Poços de Caldas adota, e ele foi pregar, e ali meu coração começou a queimar. E aí, né, pela nossa cor e tal, e por nós amarmos a cultura africana, né, as cores, a alegria, eu achava que nós iríamos para lá. E nesse período, então, Deus foi trabalhando no nosso coração, foi trabalhando, mas a chama que não é abastecida, ela apaga, né? E continuamos a viver a nossa vida. E aí, até que um dia, teve o primeiro congresso missionário lá. E aí a Ana Maria, que é a presidente da Missão Amide, foi ministrar lá nesse congresso.
E ali, quando ela começou a ministrar, meu coração voltou a queimar. E ali eu chorei, debruçado ali à frente, né? No apelo. E eu chorava muito ali. E aí Deus começou a trabalhar verdadeiramente meu coração para a missão. E aí, depois de passar 2 meses, mais ou menos, e aí o pastor falou, a gente precisa falar com vocês. Eu preciso falar com vocês. E eu estava trabalhando, e aí a gente sempre conversava na hora do almoço, né? E aí a Bel me ligou e eu falei com ela, se o pastor quiser falar para nós irmos para a NID, você vai? E ela nem pensou, e ela disse, eu vou. E aí ela perguntou, e você? Eu falei, eu preciso orar mais. E eu brinco que foi a oração mais rápida que Deus já me respondeu. Porque 5 minutos depois, eu orando, Deus falou comigo assim, vai, porque não vai te faltar nada. Que a minha preocupação era faltar alguma coisa, né? A questão de... A gente sabia de histórias de missionários, o quanto que eles passavam necessidade, e eu não queria isso para nós, né? E aí Deus começou a trabalhar meu coração. Nesse meio período aí, Deus tirou meu emprego, tinha alguns clientes que eu trabalhava com jardinagem, tinha alguns clientes fora disso, fora do emprego de CLT. Todos os meus clientes ligaram para mim naquele mês e fecharam as portas. E todos eles ligaram para mim e disseram que não poderiam mais fazer o trabalho naquele mês. E aí eu fiquei desesperado. E então, desempregado, a empresa não fez o acerto comigo. E aí eu fui levar para a justiça 2 meses depois. E Deus falou comigo, você não vai fazer isso porque foi eu que fechei as portas. E aí eu descansei no Senhor. E quando eu descansei no Senhor... nesse meio período, só a Bel trabalhando, a gente pagava aluguel e tal, e todas as contas estavam sendo pagas. E aí, um belo dia, quando eu descansei no Senhor, Deus falou, eu estou cuidando. E aí, eu decidi realmente descansar, e falei, Deus, então tá bom, vou descansar e viver aquilo que o Senhor tem para mim. E aí, nesse período, as pessoas voltaram a me ligar, as coisas começaram a dar certo de novo. A empresa que eu trabalhava ligou para mim e falou, Miguel, a gente está aqui na cidade, vamos fazer o acerto com você, vamos pagar todos os seus direitos e tal. E as coisas então voltaram a caminhar. E aí eu falei, Deus, eu entendi então que o Senhor quer, que o Senhor realmente está cuidando. Mas no meu coração, eu falei isso, mas no meu coração ainda havia alguma coisa. E aí a gente fez um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus... Deus me usou ali para estar falando o coração de um rapaz ali. Enquanto isso, Deus estava tocando o coração de um outro amigo nosso, um irmão muito querido nosso, o Luan, menino de Deus, assim, e ele chegou em mim e falou assim, Miguel, você tem dúvida? E eu não tinha falado nada com ninguém, nem com a Bel. E eu falei assim, dúvida eu não tenho, mas eu tenho medo. Por mais que Deus falou que vai cuidar, mas eu tenho medo. Ele falou, pois foi isso que Deus falou. Vai, porque Ele vai cuidar de vocês. E não só isso, Miguel, Ele pediu para te falar que hoje você está exatamente no lugar que Ele sempre quis que você esteve. E você está indo para lá porque você não vai mais viver a história de ninguém. Você vai começar a viver a sua história. E então a gente veio para Brasília. Falei com o pastor, nesse processo, foi muito rápido o processo para nós estarmos aqui em Brasília. E aí, durante esse período aqui em Brasília, Deus ministrou meu coração. Eu digo que foi aqui em Brasília, envolvido em missões, que eu conheci verdadeiramente quem é Jesus. Que eu achava que eu conhecia, mas como Jó, eu conhecia só de ouvir falar. Então, eu comecei a ter experiências com Cristo aqui. E aí, num devocional meu, eu ali orando, né, e lendo a palavra, e aí eu lembrei dessas palavras do Luan, sobre a história, Deus está escrevendo a minha história. E eu realmente imaginei, pastor, que era a minha história, mas Deus falou comigo, a história que você vai escrever não é a sua história, mas é a minha história através da sua vida. É a minha história, é a sua história comigo. E isso me impactou muito. E eu entendi e falei, Deus, então, como as palavras de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E esse é um pouquinho, né, do que Deus fez até aqui na minha vida.
Pessoal, rapidinho, se você quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, que o Marcos está com o papelzinho ali, ó, se escreve ali, tá bom? E aí a gente vai respondendo aqui, tá bom? Se não der para responder todas dentro do tempo, depois eu entrego para eles aqui, aí ele procura quem fez a pergunta. Se puder escrever o nome embaixo da pergunta, se você ficar à vontade, tá? Não tem problema, não. E aí, Jezebel, qual que é a experiência aí? Fala para nós. Esses microfones aqui. Bom dia, igreja. Meu nome é Jezebel, né? Sou esposa do Miguel e eu tenho 43 anos. Eu sou um pouquinho mais velha que ele, né? A minha história vem um pouquinho diferente, né? Antes do Miguel chegar na minha vida, Deus já vinha trabalhando a questão das missões, né? Mas como ele falou, eu converti na igreja Sara Nossa Terra. E não é que eles não façam, eles trabalham muito para o Senhor, tal, mas é uma visão mais limitada do que é realmente a missão, né? E eu lembro que quando eu tentava explicar para a minha liderança, né, que eu queria ser missionária, que Deus tinha me chamado para ser missionária, não, mas você pode ser missionária se liderando a sua célula na sua rua. Eu não sei disso, mas parece que tem algo mais. E eu fui liderar células, eu liderei, eu cheguei a ter em células, acho que 60 discípulos. E liderei células, mas, nossa, não é isso ainda. E orava ao Senhor e tentava conversar com a liderança e tal, mas ninguém me entendia, eu também não sabia explicar, né, o quão profundo aquilo ardia no meu coração. E aí, muitos anos se passaram, muitas distrações vieram, pastor, né? E diferente do Senhor, eu não entendi, assim, de cara, que aquilo era uma distração. Eu fui me perdendo em muito ativismo religioso e muitos pormenores de igreja. Besteirinha, é briga, porque a parede tal não tá legal, coisas do louvor, isso tudo foi me distraindo e me afastando do que realmente Deus tinha para mim, que até então, na mesma situação do pastor, eu também achava que era só a música, né? Não, vou fazer missão, então, através da música. E anos antes disso tudo, dessa crise toda acontecer, eu passei uma situação na igreja com uma irmã lá, numa dessas distrações, né? O inimigo ali usando aquela irmã para tentar me tirar do altar, me desanimar mesmo na fé. E um dia orando, né, numa situação muito chata que tinha acontecido lá, eu falei, Deus, para que isso? Eu recém-convertida, né? E Deus, para que isso? Eu não estou entendendo toda essa condição. E eu acordei com a Bíblia caída no chão de manhã, no versículo, se não me engano, Ezequiel 17, do 22 ao 24. E um dos versículos falava assim: Eu, Senhor teu Deus, te digo isso. Eu abaterei a árvore alta e levarei a árvore baixa, e pássaros de todas as nações. Aí o que me chamou a atenção foi as nações. Habitarão ali, e todos saberão que eu sou o Deus eterno, que elevo a árvore baixa e abato a árvore alta. Deus conduziu aquela situação, resolveu toda aquela situação. Essa irmã, infelizmente, saiu da igreja e olha para ver como é que Deus trabalha, né? Quando foi para a gente ser enviado para cá, quem que está lá congregando conosco na Metodista de Poços de Caldas? A mesma irmã, né? Eu fiquei feliz, né, por Deus ter restaurado, né, a vida dela, mas assim, um ponto ali decisivo, o inimigo tentou usar nessa situação para te tirar completamente, né, o foco da missão, e agora eu trago ela aqui para ver o que Deus está fazendo e também para estabilizar a vida dela, né, na missão. Hoje eu estou sabendo que ela já está trabalhando na igreja, já está frutificando para a glória do Senhor, né? Isso passaram-se, gente, mais de 20 anos. Olha que Deus fez. E aí, quando foi, então aconteceu muita coisa, a gente saiu de Sara Nossa Terra, passamos por algumas outras igrejas até nos encontrar na Metodista, e sempre passamos por igrejas, vamos dizer assim, tipo neopentecostal, né, que não tem essa tradição de missões, né, mas é o cuidado de Deus. Um belo dia, nós morávamos numa fazenda, qual o Miguel trabalhava lá com a produção de rosas, eu também passei a trabalhar lá, e a gente tinha que carro que era aquele? Um escortinho, só a graça de Deus naquele escortinho,
E ele quebrou e ficou um mês quebrado. Meu Deus do céu, morando num lugar que era super pesado espiritualmente. E o Miguel, nessa época, estava meio desanimado na fé. E eu comecei a orar, falei, Deus, mesmo se tiver que voltar para a nossa antiga igreja, não deixa, principalmente ele, né, se perder, não. Eu aceito o desafio, né? E aí falei com ele, não, para lá não. Deus já fechou essa porta. Falei, tem a metodista. Só, aí fui pesquisar os horários de culto, né? O único horário de culto, então, que batia pra gente com ônibus era metodista. Só que tinha um pequeno porém. A fama da igreja metodista lá não era muito boa naquela época. Hoje em dia mudou, glória a Deus, né? Não, só tem gente rica e metida. Não tem negros. Meu Deus, a gente vai fazer o que lá? Mas aí, o bom é que quase ninguém conhece a gente, ninguém vai ficar pegando no nosso pé, gente. Só visita e boa, né? Pelo menos estamos congregando. E assim começamos. Aí chega lá, o pastor Sérgio já viu a gente, já começou, né? Dar aquele toque, né? De cima do altar. E beleza, né? Tá, pastor, um dia desse a gente conversa. E fomos enrolando ele 1 ano. E aí, depois de 1 ano, Deus chamou nossa atenção, usando ali a vida do Nelson Juncker, né? Eu creio que alguns aqui conhecem. E aí aceitamos, então, ser membros da igreja metodista. E amém, aí teve todo esse processo que o Miguel contou, só que 1 ano antes, Deus já vinha falando comigo em oração. Está chegando o tempo de eu tirar vocês daqui. E eu sempre tive essa ânsia de ir embora da cidade, também por conta da missão, também para recomeçar. Eu falei, Senhor, amém, né? E aí Deus começou a falar muito comigo assim, prepara as malas. E no último momento, alguém me mandou, tá tendo uma live de fulano, assiste aqui. No que eu entro na live, a pessoa virou para mim e falou assim, entrou uma mulher aqui nessa live agora, e Deus manda te falar o seguinte, não se preocupe com os utensílios de casa, com móveis, nada disso. Porque para o lugar que Deus vai enviar vocês, lá tem tudo. Não precisa se preocupar, porque Deus está cuidando. Tá bom, Senhor. Passado alguns dias, a gente faz a entrevista, então, com a Ana Maria, né, que é a presidente e fundadora da AMIT, que é a missão, a base missionária a qual nós moramos. E aí, na entrevista, ela fala, querida, vocês só tragam as roupas, porque aqui as casas são mobiliadas. A gente tem panela, a gente tem tudo. Então, assim, Deus só veio confirmando, né, tudo que a gente iria viver. E chegando aqui, assim, tem sido, né, assustador, porque já é uma outra cultura, gente, né? Aqui, na Igreja Metodista, a gente vive muito isso, né? Muita gente de várias regiões. E para nós, assim, foi muito assustador. Meu Deus, é muito diferente as igrejas, a maneira como as pessoas enxergam a vida. A gente já ficou meio assim, na base, meu Deus do céu, além de brasileiros de outros estados, a gente tem de outros países também, pessoas de outros países. Então, foi e é ainda um baque muito grande. A gente tem que ficar se policiando, né, com esses choques, para não botar a perder, né, aquilo que Deus tem feito. Mas tem sido um tempo muito bom, a gente tem crescido muito, tem, assim, aprendido de Deus dia após dia e aprendido cada dia mais a depender dele, amém? Então, assim, um pequeno resumo. Top, vocês falaram da conversão, né? Automaticamente vocês falaram também da questão do chamado, como veio, né? Isso. Essa ideia de poder sentir o primeiro desafio de Deus, né? E é um desafio mesmo a gente se converter e poder obedecer a Deus naquilo que Ele nos propõe, né? A Ana perguntou aqui, depois eu quero conversar com vocês, a gente fazer uma pergunta de como está sendo a preparação, a questão da escola, né? Do centro missionário, a agência missionária que está treinando vocês, né? Mas antes a Ana Paula, valeu Ana, obrigado, ela fez uma pergunta interessante, hein? Considera o Ministério de Missões um dos mais difíceis, pois temos que nos despir de nós mesmos para levar a palavra de Deus. Como vocês se prepararam diante das dificuldades diárias para enfrentar esse ministério? Quer começar? Se quiser um responder, entendeu? Para os dois, fica à vontade. Bom, Ana, assim, o interessante de fazer um seminário é isso, porque a gente vai ter uma compreensão maior do que é a missão realmente. E às vezes assim, a gente, missionários vão doar a vida. Só que Deus não chama um missionário doar a vida, é a igreja, é todos.
né? Então, a gente convivendo ali com pessoas que entenderam isso, fica mais fácil. A gente tem essa compreensão mais ampla, não fica só nessa de, eu sirvo somente na igreja. Não, é até os confins da terra. E a preparação, não teve assim uma pessoa que nos discipulou claramente para isso, né? A gente sempre conversa, né, questão de discipulado, da falta, tal. A gente não teve isso, infelizmente, embora a gente fizesse com outros. Foi Deus mesmo preparando a nossa vida através dos expedientes da própria vida, né? Com todas as lutas que a gente teve com família, como casal, no casamento, porque aí tudo que a gente passou e Deus fez com que a gente sobrevivesse, saísse mais forte disso, mostra para nós o quão nada nós somos, o quanto que a gente precisa dele e o quão não valiosas são as coisas dessa terra. E aí Deus foi trabalhando, né? Hoje eu não tenho pai nem mãe, né? Um outro testemunho, né? Meu pai e minha mãe morreram de câncer, minha mãe faleceu na minha frente. E Deus usou até esse expediente da morte dela sufocar até a morte ali com a inflamação do câncer, até aquela situação ali, o Espírito Santo falando comigo, tá vendo? Vocês não são nada. Então, corre aquilo que eu estou mandando vocês fazerem. Porque você não sabe até quando vai durar a sua vida. Né? Então, assim, quem já teve essa experiência de ver alguém morrer já é ruim. Imagina a própria mãe. E ali Deus falou assim claramente. Ali, a partir dali, para mim, essas crises, né, os medinhos, acabaram. Né? Então, essa foi a nossa preparação mesmo. Foi os expedientes da vida. Faço minha as palavras da Bel, né? Mas para complementar, né, essa questão do dedicar-se ao chamado, né? Primeiro, como a Bel mesmo disse, o chamado é para a igreja. Se você ler Mateus 28, 18 a 20, né, o chamado para a missão é uma ordem de Jesus para a igreja. Vocês vão, né, parafraseando, vocês vão e indo, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando, né, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus ordenou foi para a igreja, não foi para um grupo seleto de pessoas. Então, a partir desse entendimento de que o chamado é para a igreja, e aí entra a questão da vocação, que aí, na nossa vocação, a gente vai para um lugar específico. Eu não tenho vocação para ir para um povo não alcançado, ou para ir para um país de perseguição. Eu entendo que Deus me quer aqui, falando com o meu vizinho. Isso é a vocação. Mas o chamado do ir, de pregar, é para todos. Né? Então, essa preparação nossa para a missão, né, começou com esse entendimento, pelo menos para mim, né, de que o chamado é para todos. E eu queria estar onde Deus queria que eu estivesse. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. A partir de que a gente entende de que a nossa vida é dele, de que tudo aquilo que nós fazemos tem que glorificar a ele, as coisas vão se tornando mais fáceis. O deixar fica mais fácil, né? Esses dias a gente estava conversando, eu ainda falei para a Bel, Bel, hoje eu entendo o que Salomão chega no final da vida e fala, tudo é vaidade. Um dos homens mais ricos do mundo, Deus disse que não existiria e nem existiu homem mais rico e mais sábio que Salomão, mas porém no final da vida ele fala, tudo é vaidade. E hoje eu entendo, porque não adianta nós construirmos nada aqui, não adianta nós querermos nada aqui, se isso não vai glorificar o nome de Deus, se isso não vai fazer com que o nome de Deus, o nome de Cristo, seja glorificado. Então, quando a gente entendeu isso, então as outras coisas deixam de pesar, e o peso passa a ser, eu não estou fazendo nada para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, quando você começa a entender isso, fica fácil, o fardo fica leve. E aí a gente entende que nós não estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando, deixando as coisas. Eu acho que na minha visão, não vou falar, eu acho, Maria de falar, né, mas na minha visão, eu acredito, pessoal, que a igreja, estou falando da minha experiência
nascido e criado na igreja, sabe? A igreja cometeu um erro muito grande de classificar missionários somente aqueles que saem da sua cidade e vai para uma terra diferente, sabe? Para fazer missão lá. Isso é um grande equívoco bíblico, sabe? Existem níveis diferentes de missões, mas vou dar um exemplo. Eu fui gerado pastor e missionário dentro da minha igreja de origem em Minas. Eu não fui para a faculdade estudar lá, ficar lá 4 anos na academia, somente na academia, para depois ir para uma igreja pastorear ou fazer missões. Me fizeram um desafio diferente de ficar dentro da igreja, já sendo formado dentro da igreja. Eu ia para a academia, ficava lá, no semipresencial, mas retornava para a igreja para mim ser moldado, discipulado e tratado dentro da igreja. É muito mais difícil do que somente os meus amigos pastores que iam para a academia, ficavam 4 anos lá e não tinham pastoreio direito, eles fazem o que quiseram. Muitos se distraíram com as coisas bacanas de São Paulo e deixaram o ministério. Então, por exemplo, eu fui moldado dentro da igreja. Então, aqueles que eram meus amigos, amigas, tiveram também o desafio de me passar e me olhar como pastor. Eu escutava sempre isso. O Fabrício não é pastor. Pastor é só quem vai para a faculdade e depois vai para outra igreja. E os 7 anos escutando isso, imagina? Dos meus amigos, familiares. E Deus sempre falando comigo assim, não esquenta a cabeça com isso não. Foi até bom que me tratou na questão do título, porque eu nunca preocupei com isso também, né? Mas aí um dia uma irmã, que ela sempre dizia isso para mim, Fabrício, você só vai ser pastor quando você for morar lá na faculdade. Ela virou para mim, depois que ela começou a ver os meus frutos na cidade, frutos de missões, frutos de muitas conversões, gente vindo na igreja a partir do meu ministério, ela falou assim, eu estou quebrando um paradigma que me ensinaram de que pastor na metodista só é pastor se for para a faculdade e depois ir para uma igreja. E aqui está um metodista clássico, criado dentro da igreja, que eu já declarei muito isso, né? Eu falava, pastor é quando vai para a faculdade. Esse negócio de pastor ser formado dentro da igreja não existe, não. Mas aí o que acontece? A mesma coisa é com o missionário. Quando a pessoa vai para tal país, ela é missionária. Quando vai, pessoal, do fundo do coração, eu fui lá no Mato Grosso, fiquei 6 anos lá, fazendo uma missão totalmente bruta. Pouquíssimas pessoas fazem aquela missão realmente, mas para entender que lá é gente do mesmo jeito, para entender que eu era mais missionário antes de ir para lá, ou tanto quanto eu fui. Por quê? Porque missões se faz onde tem gente. Tem gente em Brasília? Aqui é o nosso campo missionário. Aqui é o nosso campo missionário. Vou dar um exemplo. Casa, gente. A nossa casa é o nosso maior campo missionário. A nossa igreja é o nosso maior campo missionário. Então, despir de nós mesmos, muitas das vezes, é uma ótima pergunta da Ana, que desafia a gente poder começar a fazer missão onde nós estamos. E ali a gente vai dar fruto, né? Ir para um lugar é um desafio que depois eu quero até fazer uma pergunta para vocês aí, né? Muito legal sobre isso. Vocês participaram de uma viagem missionária aí, como é que foi? Já tiveram uma ideia mais ou menos de como que é o esquema, né? Qual foi a experiência aí? Com a tribo indígena, não é? Isso, a gente teve o privilégio, né, de estar entre os indígenas ali em Dourados, na Missão Kaiowá, um amigo nosso que nós fizemos amizade com ele, né, ali na MIT, o pastor Francisco, que hoje é um dos líderes lá, né, e aí nós precisávamos fazer um estágio, né, de 15 dias, por causa da formação, e aí ele falou, a gente lembrou dele, conversamos com ele, falou, não, vem para cá que a gente recebe vocês. E foi um período muito bom de aprendizado, porque, como o senhor mencionou, né, é muito bom você estar numa faculdade, aprendendo, mas você juntar isso com a prática é outra história. Então, a gente teve essa oportunidade, né, de aquilo que a gente está aprendendo na teoria, aplicar na prática lá, entre os indígenas, né? E algumas coisas que nós vimos na faculdade lá, e foram coisas que aconteceram conosco ali, e é muito impactante quando você vê aquilo que você só vê em livros acontecendo com você ali, né? E um desses pontos que me impactou muito, né, foi com o Jorge, que é um indígena da etnia Moruba, né? Eu acho que é isso lá no Acre. Para chegar na aldeia dele, são 2 dias de barco, né, para chegar na aldeia dele, e aí ele estava lá na Missão Kaiowá, recém-convertido,
E é um povo muito calado, né? Os indígenas eles são desconfiados, né? E aí eu fui fazer um trabalho com ele lá, construindo um galinheiro lá com ele, e mais um outro indígena que já está mais familiarizado, né, e tal. E ali eu, trabalhando com eles ali, e ele saiu uma hora, né, um irmão saiu, o outro indígena que estava com a gente, e ele quieto, calado. E eu respeitei isso, né, sentei do lado dele ali e fiquei ali com ele ali. E aí ele começou a conversar comigo, falava muito pouco português, então a gente ficou ali tentando, né, se entender ali, né, mas foi muito bom. E aí terminou a conversa, o rapaz chegou, voltamos a trabalhar, e aí esse Jorge, ele entrou na mata ali, do lado ali, e aí uns 5, 10 minutos depois ele voltou com alguns frutos na mão, né? E aí ele chegou para o outro rapaz, outro indígena, entregou os frutos para ele, e eles comeram, e ele veio para mim e me entregou, né? E aí bom, se eles comeram, eu vou comer também. Não sabia o que era, mas se eles comeram, eu vou comer. E eu comi. E aí, depois, onde eu encontrava com ele, ele me cumprimentava, eu conversava. E aí, eu conversando com um outro pastor que está lá, que que também faz parte da liderança, eu contando esse caso para eles. E aí, a esposa dele começou a chorar. Falou: Miguel, você não tem ideia do que aconteceu. Eu falei: o quê? A etnia dele, eles são muito, principalmente relacionados à alimentação, comida, eles não dividem nada com ninguém, a não ser pessoas da família dele. Se ele ofereceu esses frutos para você, é porque ele estava te dizendo: eu te aceito como membro da minha família. Isso me impactou muito e me emociona, porque a missão é exatamente sobre isso. Era isso que a gente queria, né? Foi por isso que a gente foi para lá. E aí eu entendi que onde eu encontrava ele vinha conversar comigo, porque ele me aceitou. Agora para ele, eu era um membro da tribo dele, da aldeia dele, eu fazia parte, né, da aldeia dele. Mas por quê? Porque eu não fui invasivo, eu respeitei ele, respeitei o tempo dele, o espaço dele. Então, assim, são coisas que a gente só vai viver e aprender quando a gente estiver no campo missionário, né? Fazer essa leitura de relacionamento, porque missão é relacionamento, né? A gente pode panfletar, pode falar um Jesus te ama, mas o que realmente vai causar impacto na vida das pessoas é o relacionamento. Bom, para mim, o que mais me impactou, além da questão cultural, né, porque a gente não tinha tido um contato tão profundo com uma cultura tão diferente. E lá não era só uma, eram pelo menos 3 das tribos que moram ali na redondeza da Missão Kaiowá. Como é que era o nome das etnias mesmo? Kaiowá, Terena e Guarani. E outras etnias são alunos do Instituto Bíblico, que estão sendo formados também para serem missionários dentro dessa Missão Kaiowá, que é o caso desse rapaz, né, que o Miguel falou. Mas o que mais me impactou lá, além dessa questão cultural, né, comida, a maneira como eles pensam, foi assim: existe um evangelho sendo pregado, mas qual evangelho? Esse é a grande questão. Isso não é só, a gente pôde ver isso mais nitidamente lá, porque era um lugar, né, mais condensado, mas isso acontece no Brasil todo. A gente se orgulha tanto de falar que somos uma nação, né, muito cristã, que existem muitos cristãos, mas que evangelho esse povo está ouvindo? Esse é o grande problema. O que a gente presenciou lá, assim, que chocou? Muitas igrejas ali dentro das tribos de cunho neopentecostal que cobram para servir uma Santa Ceia, que cobram para fazer um batismo, que cobram para essa pessoa cantar no louvor para o indígena. Aí quando você vai tentar conversar, né? Não, a gente está contextualizando porque o pajé cobra para fazer a pagelância. É nesse nível, gente. Então, assim, e assim como é lá, tem sido no Brasil inteiro. Nas favelas, né, tem sido propagado demais, né, uma teologia de prosperidade. Eu vou contar um breve testemunho meu, né, eu sofri muito com isso, porque como eu fui doutrinada nesse tipo de teologia,
Eu achava que Deus tinha obrigação de fazer para mim as coisas, porque afinal eu era uma pessoa muito boa. Eu estou em todos os cultos, eu sou obediente aos meus pais, eu dou meu dízimo. E por que Deus não faz? Eu não tinha entendido o evangelho. Não tinha. E é esse evangelho que está sendo espalhado por aí. E é para esse povo que a igreja vai pregar o evangelho. Então, se nós não estivermos buscando o evangelho de Cristo, que é o evangelho de renúncia, é o evangelho de negar a si mesmo, para depois poder ir, né, aos nossos vizinhos, ir às nossas faculdades, trabalho, a gente não entender realmente o que é o evangelho, o que nós vamos estar ensinando para essas pessoas que nós vamos estar discipulando depois. Na mesma época que eu converti numa outra igreja, meu irmão também, né, consegui levar meu irmão, ele chegou a batizar, ficou um bom tempo na igreja, dava muitos frutos, né, de levar pessoas para a igreja. Vocês terem ideia que foi meu irmão que montou a nossa célula. Um belo dia a gente chegou lá na célula que era só ele, eu, Miguel e meu primo. Meu irmão chegou com 11 pessoas lá. Era assim. E aí, ok, quando deu uma crise na igreja lá, ele saiu com ele assim, uma debandada de pelo menos 800 jovens, porque não conheceram o Jesus que salva, conheceram o Jesus das metas, conheceram um Jesus que dá se você fizer. Não foi apresentado o evangelho do reino para eles. E aí essas pessoas se perderam. E aí foram anos falando na cabeça do meu irmão, discipulando ele, para ele entender o evangelho do reino. Porque ele achava, não, mas aconteceu essa tragédia aqui na minha vida, não sei onde estava Deus. Deus sempre esteve ali. O problema é que foi imputado ali dentro do coração dele um evangelho totalmente torto. E aí a gente pôde ver assim, nitidamente o estrago que esse evangelho errado está fazendo ali no meio do povo indígena, provavelmente está fazendo nas favelas, no meio do povo negro, está fazendo em tantos outros lugares. Que o evangelho ele não vai separar as pessoas. O evangelho não é para negro, não é para branco, não é para índio, ele é para todos aqueles que o Senhor chama de filhos. Então, assim, da onde que a gente parte para falar de Jesus? E esse que tem sido um dos grandes problemas. E aí, quem se dispõe, né, entende o chamado e vai ser um missionário transcultural, vai encontrar esse tipo de desafio. Às vezes você vai chegar, já foi apresentado um evangelho, mas que evangelho? E aí isso aí foi o que mais me chocou, né? Então, assim, a gente tem que estar muito preparado, muito liberto de si mesmo para poder falar desse amor. E vai ter que ter muita paciência, gente, porque são mais de, sei lá, questão do evangelho da prosperidade deve ter uns 30 anos, né, 20 e poucos anos que explodiu mesmo, né, no Brasil. E é assim, a gente conversa com missionários africanos, a mesma coisa, a mesma situação. Então é bem difícil o desafio. Fechado. Para finalizar, vocês estão dentro de uma agência missionária sendo treinados, né? Qual a expectativa de vocês? Ir para qual país? Que a missão é transcultural, não é? Isso. Para um outro país, né? Qual seria o país que vocês estão na expectativa aí? Então, quando a gente chegou, a gente não tinha um campo missionário. Deus simplesmente nos enviou para cá. E isso era uma coisa que nos causava insônia. Porque normalmente quando você vai nas igrejas, a primeira coisa que pergunta, você é missionário? Para onde você vai? E a gente não sabia disso, né? E aí um belo dia, a gente estava, a Bel vai falar sobre isso, né? Porque isso sempre esteve no coração dela, mas para mim ainda era bem complicada essa questão de campo, né? Como eu mencionei, para mim a gente iria para a África, né? No continente africano, né? Ali fala muito em Guiné-Bissau, tem muitos guineenses ali na missão. Para mim a gente ia para lá. E nesses 2 anos e meio que a gente está aqui, Deus foi trabalhando no meu coração, e aí eu identifiquei em mim que não era isso, né? Não era a África. E aí a crise piorou, porque, bom, se não é África, é para onde então, meu Deus? E aí eu fiquei nessa, falando com Deus, aonde? Até que eu conheci uma irmã, né, que é uma aluna nova que chegou aí só para
como ouvinte, né? E ela tem um chamado para o leste da Ásia, país de contexto de perseguição. E ela falava desse país e chorava, apaixonada, né, pelo povo, pela cultura. Ela já tinha estado lá e agora ela queria voltar e estava querendo, né, recursos, tentando levantar recursos para voltar para lá. E aí eu terminei de conversar com ela, eu cheguei em casa, me ajoelhei e orei a Deus. Falei, Deus, é isso que eu quero. Coloca isso no meu coração. Meu coração precisa queimar por um povo, precisa queimar por alguma nação, né? E porque senão, para mim não faz sentido. A gente já está chegando no final do curso, né? E até hoje o Senhor não nos deu um povo, então coloque isso no meu coração. E Deus falou comigo, falou assim, eu quero que vocês trabalhem com o povo tal, na nação tal. E aí, infelizmente, né, a gente não pode abrir por ser um país de perseguição extrema, né? É o 01 em perseguição. Então, a gente não pode citar o nome do país, mas é um país do leste da Ásia. E isso me chocou muito, porque era um país que eu sempre falava para Deus. Falei, Deus, se o Senhor for me levar para algum lugar, não me leva para esse lugar. Eu não quero, esse eu não quero. Né? E aí mostra como que Deus muda e transforma o coração da gente quando a gente está disposto a fazer e cumprir a vontade dele. E hoje é um povo que eu amo, que eu oro por esse povo. Realmente Deus tem derramado lágrimas por esse povo, né? E conhecendo um pouco mais, por saber a história desse país, que já foi um país cristão, e isso me choca por ver o que está acontecendo agora no país, né? Então, o estar na missão, a MIT, contribuiu para isso, né? Por estar em contato com outros missionários ali, de diversas culturas, de diversos países que passam por ali. Então a gente teve o privilégio, né, de conversar com muitos missionários ali, e isso fez com que essa percepção da voz de Deus para o lugar onde Ele queria que nós estivéssemos fosse mais audível. Então, para mim, foi isso que... Então, gente, para mim, Deus já vinha falando comigo bem antes até de virmos, né, para a missão, para estudarmos. Acho que é o único país, assim, que eu tive, assim, aquela curiosidade profunda de ler, de estudar, de pesquisar, e que Deus tocou mesmo profundamente no meu coração. Então, isso já vem de alguns anos, né? E aí a gente seguiu orando para que Deus trabalhasse, né, o coração do marido. Eu nunca falei nada, só orava mesmo. Meu Deus, né? Eis-me aqui, onde o Senhor quiser mandar, se for África, se for Índia, se for aqui no Brasil, amém. Né? Mas o meu coração ardia realmente, assim, era por esse povo, era por esse país. E Deus é tão magnífico, né, porque Ele vai confirmando no meio do caminho. Nós participamos de um evento que era voltado para essa nação, numa outra denominação aqui próxima, e ali nós tivemos contato, né, com algumas pessoas nativas dessa região, que hoje são convertidos, e existem, então, projetos para essa nação. Nós já estamos caminhando com alguns irmãos de lá, que estão no contexto ali asiático, já estamos fazendo outro curso, já nos preparando também para esse contexto. E em janeiro do ano que vem a gente vai estar fazendo junho do ano que vem a gente vai estar fazendo uma imersão em São Paulo, né, presencialmente. Vamos ficar provavelmente quase um mês, né, 20 dias, ali estudando realmente com esses missionários que já trabalham dentro dessa nação, ou moraram, nasceram lá. E aí a gente vai estar sabendo mais profundo a questão dos projetos, né, que existem projetos, existem formas, né, mas é tudo muito velado por conta de segurança mesmo, para a gente não minar também o trabalho que já está sendo feito lá. Ok? Valeu, gente. Chegamos na nossa hora aqui. Que Deus abençoe vocês. Amém. Capacite mais. Obrigado pela contribuição, pela história de vida, pelos ensinamentos, pela disposição. E a expectativa de estar no campo missionário é um desafio, né? Queria só... Transcultural, quando cai lá, né? Nossa, né? Queria só deixar uma frase, né, que eu achei linda para a igreja, né? Isso me impacta muito, né? Sofia Miller, que foi uma missionária, né, entre os indígenas,
perguntaram para ela, né, como é que foi a questão do teu chamado. Não, eu não tive nenhum chamado. Eu li uma mensagem, uma ordem e obedeci. E é sobre isso. Obrigado, tá? Vamos orar. Palmas.